Olá, eu sou Nilton Hernandes. Você está me vendo aqui na cidade de Saint-Émilion, pertinho de Bordeaux, na França. Essa é a segunda parte de um programa só sobre Bordeaux, a capital do vinho no mundo. E essa parte exclusivamente é sobre os arredores de Bordeaux. E você tem uma outra parte, que é a parte 1, só sobre a cidade de Bordeaux, tá bom? Fica comigo, conheça Saint-Émilion, conheça o Médoc, conheça um monte de lugar legal aqui, tá? Esse é o mapa de Bordeaux. Agora a gente vai colocar outro mapa em cima desse que mostra as principais regiões vinícolas de Bordeaux. Não se assuste com tanta informação. A primeira coisa que devemos prestar atenção são os rios. Esse que passa em frente à cidade de Bordeaux é o Garonne. A outra importante que é o Dordogne. Eles se juntam e formam o estuário do Gironde ou Gironda. Há dois lugares que nós não vamos visitar, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre eles. O primeiro é Entre deux Mers, ou Entre Dois Mares, que se chama assim justamente porque está entre esses dois rios. Trata-se de uma área enorme de vinhos com menos prestígio, é uma área aí de grande produção e também local de vinhos brancos e de vinhos doces. Falando em vinho doce, aqui está outro local, esse com alguns dos vinhos doces mais famosos e caros e complexos do mundo, conhecidos por Sauternes. O mais famoso produtor é o Château d'Yquem. Não tive tempo de visitar, mas fique ligado nesse lugar se você gosta de vinhos licorosos. Antes de eu apontar o que vamos visitar nesse mapa, duas informações importantes. A primeira é que em Bordeaux se fala muito em vinhos da margem direita e vinhos da margem esquerda. É por isso que, aliás, eu quis falar dos rios. Os vinhos de Bordeaux, em geral, são misturas de várias uvas. Na margem esquerda, especialmente no Médoc, talvez a mais famosa área de Bordeaux, a Cabernet Sauvignon tende a prevalecer no blend com Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot. Ou seja, temos aqui vinhos com mais corpo, mais estrutura e tanino. Já na margem esquerda do Garonne, a Merlot ocupa destaque na mistura. O resultado são vinhos mais elegantes, mais macios. Mas isso não é regra, tá? Tem de tudo nos dois lados. Outro assunto incontornável quando se fala de vinho em Bordeaux é a mais famosa classificação de vinhos do mundo, feita em 1855. Nessa época, o governo francês, representado pelo rei Napoleão III, estava organizando a Exposição Universal de Paris, uma feira de apresentação dos produtos franceses para o mundo. O rei pediu para que os melhores vinhos de Bordeaux fossem ranqueados, para que os visitantes da feira tivessem alguma ideia de quais eram os melhores. O Sindicato dos Negociantes de Bordeaux recebeu essa tarefa. Você pensa que foram feitas degustações e comparações entre vinhos por especialistas? Nada. Sabe qual foi o critério que eles adotaram? Preço médio de venda. Isso mesmo. Qual era o melhor vinho? Bem, é fácil, o melhor vinho era o vinho vendido mais caro, no caso o Chateau Margaux. O segundo melhor vinho era o que estava na segunda faixa de preço, e assim por diante até a quinta categoria. E isso dura até hoje, mesmo com os chateaus já terem mudado de técnicas, de enólogo, de tipo de planta e até de proprietário. Dá para acreditar nessa classificação? Sim e não. Os chateaus da lista, na época eram 57, hoje são 60 propriedades, ficaram ainda mais famosos e poderosos, ganharam cada vez mais dinheiro e até hoje podem investir fortunas nos melhores recursos humanos e materiais do mundo do vinho. Mas os problemas da classificação de 1855 são muitos. Ela inclui apenas uma pequena área, quase toda na margem direita. Bordeaux tem centenas e centenas de chateaus, né? E a gente vai lembrar que essa classificação só de 60. O que aconteceu é que vários outros proprietários ficaram fora da lista, se sentiram prejudicados e acabaram criando classificações próprias, como a de Saint-Émilion, bem mais recente, de 1955. Para o consumidor comum é nome demais, é confuso demais. Outro ponto é que há grandes vinhos de pequenos proprietários que podem ser tão incríveis quanto os mais famosos chateaus.
Esses vinhos são muito menos caros e talvez nunca vão fazer parte dessas classificações. Aliás, procurar esses vinhos é um grande motivo para ir para Bordeaux. E não se engane, Bordeaux produz alguns dos melhores vinhos do mundo, isso ninguém duvida, mas há muito vinho tranqueira que sai de lá. Há produtores que estampam o nome de um chateau qualquer no rótulo e usam a fama da região para vender coisa medíocre. São vinhos que custam 6 ou 7 euros na França e chegam ao Brasil importados com preços entre 100 a 200 reais. Esses vinhos são incapazes de rivalizar em sabor e qualidade com um argentino, um chileno e até mesmo com diversos vinhos brasileiros que custam muito menos. Não caia nesse marketing, tá bom? Outro ponto importante para reflexão é para o nosso bolso. Os vinhos de Bordeaux são vinhos de safra. Há ótimas safras, como as dos últimos anos, e algumas safras bem mais ou menos. Para você ter uma ideia, veja quanto custa esse Chateau Margaux de uma ótima safra comprado na cidade de Bordeaux. 1.300 euros ou mais de 8.000 reais. Isso é preço de Bordeaux, hein? Não é preço do Brasil, que é 3 vezes mais. Quase todos os críticos de vinho, como Robert Parker, um dos mais respeitados, deram 100 pontos para esse vinho. É um vinho considerado extraordinário. Agora veja outro Chateau Margaux, de 2007, uma safra não tão boa. Custa menos da metade do vinho anterior. E veja esse dado pra lá de curioso. O crítico Robert Parker deu 92 pontos para esse vinho. Agora repare nessa garrafa de um Malbec argentino que eu comprei dias atrás no Pão de Açúcar por R$ 89. O mesmo crítico Robert Parker deu 92 pontos. Ou seja, são vinhos com preços muito diferentes e que têm a mesma qualidade apesar dos sabores diferentes. Isso não merece a nossa reflexão como consumidores? Nós vamos visitar 5 pontos desse território. Vamos começar por Pessac-Léognan. Depois, vamos para a margem esquerda visitar Saint-Émilion. Voltamos para a margem direita para conhecer Margaux e mais para cima Pauillac. Terminamos nosso passeio atravessando o rio rumo a Blaye e seguimos viagem para Cognac. Sim, para finalizar, vamos visitar também Cognac, uma cidade que fica a 200 km de distância e é uma ótima sugestão de bate-volta a partir de Bordeaux. A primeira sugestão de visita a uma vinícola na região de Bordeaux fica dentro da cidade e dá para ir de ônibus. O Château Pape Clément é uma das vinícolas mais antigas e prestigiadas de Bordeaux. Ela fica localizada na sub-região de Pessac-Léognan. O Château foi fundado no século XIII pelo Papa Clément, que era um grande apreciador de vinhos, lógico, e deu seu nome à propriedade. Eu e minha esposa Jenny Marques fizemos o tour mais simples de 20 euros por pessoa. Há muito mais opções no site. Você pode, se quiser, se hospedar, jantar e até marcar seu casamento no local. Tá certo que para casar lá você vai ter que esperar aí mais ou menos um ano e meio. Vale dizer que tudo é muito interessante e as explicações dos guias em inglês excelentes. Tudo é muito profissional. Os lugares, como vocês podem ver, são muito bonitos e bem cuidados. Se você tem certas expectativas do que é visitar e fazer uma degustação de vinhos no Chateau em Bordeaux, tenha certeza que o Chateau Pape Clément vai satisfazer quase todas elas. Vale insistir que é preciso reservar tudo em Bordeaux com antecedência, às vezes com semanas ou meses de antecedência. Caso contrário, você não entra, não importa o tamanho do chororô e do jeitinho brasileiro. Consulte os sites dos lugares que você quer visitar e sempre prepare sua viagem, ok? O Chateau é maravilhoso, né? Sim. Não tenho nem o que falar sobre isso, é lindo demais, super bonito. E é muito curioso porque ele está no meio da cidade, a gente está no vinhedo aqui, eu acho que vocês estão ouvindo o som de carro, porque você está no meio da cidade, está tudo aqui no meio da cidade. E parece que tem vários outros aqui. Uhum. Mas os vinhos a gente não amou, mas talvez não tenha amado porque faltou um prato X. Faltou uma carne com gordurosa, porque são vinhos bem gastronômicos, né? Mas foi legal, visita excelente. A Gare de Saint-Jean, a estação de trem Saint-Jean, na cidade de Bordeaux, é o ponto de partida para uma viagem de trem de pouco mais de meia hora rumo à vilazinha de Saint-Émilion, um dos lugares mais míticos e lindos do mundo do vinho.
Deixar uma cidade grande como Bordeaux e descer no meio dos vinhedos e dos castelos é uma das maiores alegrias e privilégios que alguém que adora vinho pode ter. O detalhe é que a estação de Saint-Émilion está a 2 km até a entrada da vila e o transporte é raro, você tem que ir andando. Como era abril, começo de primavera por lá, as videiras ainda estão começando a brotar. Quanto mais próximo do centrinho, mais perto você estará dessa torre da chamada Igreja Monolítica. Depois a gente fala mais sobre ela. Vamos ver Saint-Émilion de cima. Dá para perceber que Saint-Émilion tem um aspecto bem de vilazinha medieval. A torre, restos de antigas muralhas, de fossos e vinhedos em qualquer direção. A gente entra na parte baixa, por aqui. Um ponto de referência importante é o escritório de turismo da cidade. Eles têm mapas, bicicletas e informações. Infelizmente não reservam visitas nas vinícolas. Adianta você chegar lá, dá para você ligar para tal vinícola que eu quero visitar hoje. Não fazem isso, infelizmente. Eu vou colocar aqui um documento que me deram e me fez muita falta no planejamento da minha viagem para Saint-Émilion. Aqui estão as vinícolas ao redor de Saint-Émilion, os contatos por telefone, o custo da visita e algo muito importante se você veio de trem, que é a distância a pé do centro de Saint-Émilion até as vinícolas. Perceba que a maioria é bem pertinho. Vale insistir, se você quer visitar uma vinícola, reserve antes. Eu e minha esposa ficamos 2 dias em Saint-Émilion e só visitamos essa vinícola aí, uma das 2 que estão no centro da cidade. Graças a Deus dá para entrar sem reserva, visitar e fazer a degustação, tá? Mas isso é muito raro. Eu fiquei 2 dias em Saint-Émilion e visitei pouca vinícola porque justamente esse lugar tem muita atração. Ao lado do escritório de turismo está a Maison du Vin de Saint-Émilion, onde você pode comprar vinhos da região. De vez em quando tem degustação por lá. Quem sabe quando você for visitar você pode dar sorte. Como é esperado, você vai ver muito turista e muita loja de vinhos em Saint-Émilion. Essa aí coloca essa placa com os preços de alguns grandes vinhos que oferece. Tem um Chateau Petrus 1945 por apenas R$90 mil. O conselho que eu te dou é ir nas lojas de vinho, fazer degustações e tentar achar alguma joia rara cujo custo é razoável. Não se intimide, ok? Entre nas lojinhas e faça as degustações. Eu, por exemplo, fiz uma degustação de 5 vinhos nessa loja e saí com um vinho delicioso de um pequeno produtor. Aliás, ele faz só 4 mil garrafas esse vinho. A experiência toda, a garrafa e a degustação saíram por apenas €20. Aliás, se você quiser, leva um abridor, umas taças, um lanchinho, abra o teu vinho que você acabou de comprar lá mesmo e faça um piquenique, ok? Tem bastante espaço por lá. Ou, se você quiser, pague €60 por uma refeição para 2 com vinho. Um restaurante concorrido na cidade é esse aí, mas além da reserva prévia, fique atento aos horários dos restaurantes na França, tá? Muito restritos para nós brasileiros. Se você é religioso, Saint-Émilion, como lembra até o nome da vila, é um local de bastante espiritualidade. Há igrejas e claustros muito bonitos para visitas, alguns deles gratuitamente. A grande atração da cidade, desse ponto de vista de patrimônio cultural, é a Igreja Monolítica, aquela da torre mais visível da vila. A visita custa em torno de €15. Ela foi inteiramente escavada em uma única pedra. Outro monumento religioso medieval importante histórico da cidade virou um complexo de atrações por amante de vinho. Tem bar, tem restaurante, tem loja. O nome do lugar é Le Cordelier. Num dia de sol, por exemplo, você pode beber um espumante num claustro ou fazer compras no que era uma igreja. E aí, Saint-Émilion não é um lugar maravilhoso? Enquanto vocês veem imagens do caminho Amargot com o carro da excursão, vale dizer que eu só faço tours em último caso porque eu acho que é tudo muito corrido. Esse tour de meio-dia eu reservei no escritório de turismo de Bordeaux, link abaixo. O valor do tour é de €100 por pessoa. Se você pensa em ir por conta própria de carro alugado ou de transporte público, note que somente a visita aos 2 chateaus sozinha sai em torno de €50 por pessoa. E o trabalho de reservar é seu. O primeiro lugar visitado é o belo Château La Motte-Bergeron. Enquanto mostro as imagens da visita ao chateau, aconselho você a reservar
outro tour, ok? De dia inteiro, que inclui 3 chateaus e o almoço com vinho por 145 euros. Eu acho mais vantagem. Eu não fiz esse tour porque não tinha mais reserva disponível quando eu fui procurar. Eu vou insistir sempre, planeje tudo na sua viagem a Bordeaux com máxima antecedência. O mais bonito no Château La Motte Bergeron foi essa sala de barris com luzes coloridas e explicações numa projeção muito interessante. Visitamos a área de tanques, os vinhedos e até experimentamos uvas. A degustação foi boa, mas não achamos os vinhos excepcionais. Passamos no interior do chateau e eu consegui fazer essa imagem que mostra como é a sala principal. Mas tudo foi muito corrido. E aí você vê, tem um jardim lindo aqui, não dá pra gente curtir. Não pode fazer absolutamente nada, tem que pegar o carrinho e ir embora. Ir embora, tchau. Pressa. O segundo chateau visitado na excursão foi o Darzac, que está em 5º lugar na famosa lista da classificação de 1855. Quase tudo acontece nesse prédio principal, onde no subsolo está a parte industrial da vinícola. O chateau mesmo é essa casa elegante ao lado do prédio principal que estava em reforma para virar hotel. Passamos pela área de tanques e fomos até a imponente sala de barris. O melhor mesmo foi a degustação na frente do prédio com queijos e embutidos. A estrela foi esse vinho encorpado, complexo e ao mesmo tempo macio e gostoso de beber. Achei bom, melhor até agora, os vinhos todos que a gente bebeu, né? Você está vendo agora de novo a estrada entre chateaus no Médoc. Essa parte do vídeo é meio confusa mesmo, mas me deixa explicar. Eu tinha planos de ir para Pauillac de trem e visitar um chateau a pé, mas deixei para fazer a reserva para a última hora e não consegui vaga. Lembra, precisa sempre reservar com antecedência. Pois é, às vezes eu não sigo meus próprios conselhos. Resolvi mostrar essa região para minha mulher de carro alugado, o mesmo que me levou para Cognac em nossa visita final que vem a seguir. Pauillac é um lugar grande na beira do rio Gironde e cercado de chateaus que, se você tiver à disposição, olha a boa notícia, dá para ir a pé a partir da estação de trem da cidade. A viagem até lá, saindo da estação Saint-Jean em Bordeaux, dura pouco mais de 1 hora. Já visitei alguns chateaus aí na região alguns anos atrás, mas eles mudaram bastante. É o caso do Lynch Baget, em Prédio Novo, que está a 20 minutos a pé da estação de trem. O chateau tem uma vilazinha muito interessante, com um restaurante, bar, é bem legal. Outro chateau, que está uma caminhada aí mais puxada, de 40 minutos, mais tranquila, no meio da cidade, uma paisagem muito bonita, é o Pichon Baron. É um chateau deslumbrante, considerado um dos mais bonitos da região e está ao lado de outros belos chateaus. Não consegui visitar esse chateau de trem, pelo menos eu passo em frente de carro. Nossa última viagem a partir de Bordeaux é bem diferente em todos os aspectos. Nosso destino é a cidade histórica de Cognac, famosa por produzir essa aguardente feita de vinho. No lugar de pegar uma autoestrada diretamente para Cognac, eu e minha mulher fizemos um contorno a partir do Médoc e pegamos uma balsa para atravessar o rio. Tá certo, custa 45 euros a mais, mas o destino final é a cidade de Blaye, que tem uma cidadela que é monumento histórico francês e vale uma visita mesmo rápida como fizemos. O caminho de lá até Cognac passa por vinhedos e pequenas cidades e é bem bonito. Em Cognac ficamos num hotel muito gostoso e confortável por 100 euros a diária, sem café da manhã, o Hotel Quai de Ponty. Como o nome diz, você está junto de uma ponte com vista para o rio e da cidade. Um dos lugares obrigatórios para visitar juntinho da ponte, já parte do centro histórico, é o Castelo Real de Cognac, inicialmente um forte do século X, local de nascimento de um rei e que no século XVIII virou local de envelhecimento de Cognac. A área renascentista em que o rei François I recebeu seus convidados é um dos locais mais bonitos do castelo. O tour passa pela explicação do processo de fabricação do conhaque na região, cujo vinho de uvas brancas é destilado 2 vezes, produzindo uma base de álcool de 70 graus que só depois de anos de envelhecimento em barris de carvalho vira o famoso conhaque, que aliás só pode receber esse nome se sair dessa região.
Na degustação, experimentamos um conhaque que recebe o nome de Napoleão, com pelo menos 5 anos de envelhecimento, que estava muito bom. Aliás, também fizemos uma degustação de um drink feito com conhaque. Nesse mesmo dia, eu e minha mulher visitamos um museu a 200 metros de distância do castelo, o Musée des Savoir-Faire du Cognac. Adoramos! Uma das profissionais que atende é brasileira, o que ajudou bastante nas explicações. O museu, além de contar toda a história de conhaque, tem uma segunda exposição dedicada à fixolera, uma praga vinda dos Estados Unidos no século XIX que quase acabou com os vinhedos na França e em todo o mundo. Essa região mesmo de conhaque teve muito suicídio. A visita custa 5 euros e termina numa degustação. Experimentamos esses 2 conhaques de um pequeno produtor que estavam fantásticos. Passamos numa outra empresa de conhaque que foi muito legal, fomos muito bem atendidos, ficamos, sei lá, acho que uma meia hora vendo as garrafas e conversando com o atendente, que foi muito simpático. Então você vê, você fica o dia inteiro aqui tranquilo e é muito divertido e tem muita história esse lugar, né? Ó, indo embora de Bordeaux, no dia mais quente, de mais sol, olha como tá por aqui. Então é isso, tá? Eu vou me despedindo. A mulher também fala tchau. Tchau. E lembre-se que se você quiser tomar um grande vinho, comer uma excelente comida gastronômica, vá para a Argentina, tá bom? Tchau.